Queridos amigos, senhoras e senhores, que o Mestre Jesus possa diariamente surgir em nosso meio, ressurrecto, ressuscitado, carregado de luz e de bênçãos para todos nós. Iremos tratar, segundo a visão espírita, acerca da Páscoa, envolvendo dois pontos principais: a ceia pascal e a ressurreição de Jesus. A ceia pascal, nós vamos ver que não foi Jesus que criou, não foi Jesus que idealizou, que instituiu. E a ressurreição de Jesus não foi um fato solitário, mas todos nós ressurgimos dos mortos todas as vezes que atravessamos o portal da morte. Portanto, em princípio, coloquemos de forma clara: a Páscoa, a ceia pascal, não foi instituída por Jesus. Era uma praxe do povo hebreu, que já levava mais de 1000 anos. Pode-se afirmar que a comemoração pascal, que anualmente se fazia, referia-se a um rito, a uma celebração instituída por Moisés, cerca de 1200 anos antes de Cristo. E como era essa ceia pascal? E por que ela existiu? Nós que temos assistido ao filme Os 10 Mandamentos, novela, filme, ou lido, ou estudado, sabemos que o povo hebreu passou alguns séculos preso na terra do Egito. E Deus um dia convida Moisés para libertar aquele povo que tinha uma trajetória especial. E Moisés conversa com Deus. Abrindo parênteses, vamos explicar o seguinte: em verdade, embora Moisés mencione que falava com Deus, evidentemente que não era com Deus, era com os emissários de Deus, porque Deus não tem forma humana, Deus não tem cordas vocais, Deus não tem aparência humana, e mesmo porque Jesus afirmou que ninguém jamais tinha visto a Deus, nem ouvido sua voz, nem sabia como era seu parecer. Portanto, Moisés conversava com espíritos elevados, que ele dizia ser Deus, para talvez com isso impressionar e as informações serem seguidas a rigor. E Deus diz a Moisés: pede-lhe que vá falar com o faraó, para o faraó libertar o povo hebreu. Mas por que o faraó haveria de libertar todo um povo que era o povo escravo, que fazia todo o trabalho pesado do Egito? Não fazia sentido o faraó soltar esse povo. Quem iria fazer as edificações? Os trabalhos mais complicados? Quem? Então o faraó relutou para não dar liberdade ao povo. E consta
no Velho Testamento que 10 pragas assolaram o Egito com o propósito de fazer o faraó ceder e libertar o povo. A última praga, que é a morte dos primogênitos, isto é, a praga consistia no seguinte: se o faraó não libertasse o povo hebreu, todos os primogênitos, fossem humanos ou animais, iriam morrer naquela madrugada. Ou seja, em toda a casa, o primogênito haveria de morrer. E foi algo doloroso e terrível, que imaginemos numa rua, num bairro, numa cidade inteira, toda a casa ter um cadáver. E Moisés pergunta a Deus: mas como se dará isso? O anjo da morte virá e voará por sobre as cabeças das pessoas, visitará as casas e lá exterminará os primogênitos. Daí a palavra Páscoa, na sua origem mais profunda, Pessage, ou passagem por cima, voando. Então, esse Espírito diz a Moisés: não, eu recomendo o seguinte: avise aos hebreus que sacrifiquem um cordeiro sem mácula, retire o sangue e pinte as portas de suas casas. Quando o anjo da morte, o Pessage, passar sobre e olhar para a casa que tiver mancha de sangue nas portas, ele não entrará e ali não haverá morte. E foi isso que aconteceu. Naquela madrugada morreram todos os primogênitos de todas as casas do Egito. Foi um clamor terrível, abalou profundamente o faraó, que disse: não, você me venceu, Moisés. Você, Arão e seu povo, retirem-se do Egito. E foi aí que iniciou a fuga do povo hebreu do Egito. E Moisés então estabelece como gratidão que anualmente, no mês de Nissan, no mês de Abib, que ele chama Abib Nissan, no mês de Abib, seria obrigatório que toda a família hebraica celebrasse uma festa em memória desse dia que foram libertos. E para isso, cada família mataria um cordeiro sem mácula, de tal maneira que não quebrasse nenhuma perna, nem um osso. Assasse e no dia seguinte comesse desse cordeiro. Alimentasse do pão asmo, feito de trigo ou cevada, que era o pão não fermentado. Tomasse uma sopa amarga, para que se lembrassem dos tempos dolorosos e amargos do Egito. Que relatasse de viva voz o retrospecto da vida de Moisés e da fuga do Egito. Dramatizasse a cena, recitasse os salmos de Davi, tomasse vinho em homenagem a essa data. Portanto, não resta qualquer dúvida que quem instituiu a ceia pascal foi Moisés. Moisés, então, determinou que aquela família que fosse descoberta, que não tivesse feito a Páscoa, seria condenada à morte. Ou seja, fazer a ceia pascal passou a ser uma determinação de lei mosaica. Quem não cumprisse seria morto. Sabendo da origem, vamos nos transportar ao tempo do Cristo.
Quando Cristo veio e esteve entre nós, ele disse: eu não vim destruir a lei, mas fazê-la cumprir. Jesus não quis afrontar os costumes mosaicos, e Jesus participava todos os anos da ceia pascal. Todos os anos. Na última ceia, ele então faz algo diferente. Na última ceia, que seria o fechamento da sua vida aqui na terra, ele disse: eu anseio em fazer a Páscoa com vocês, que eu tenho muita coisa a dizer. Então Jesus participa da ceia pascal, e nós vamos ver isso muito bem no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Antes, porém, de entrarmos nos detalhes, das minúcias da ceia pascal, vamos compreender que Jesus, em sua sabedoria, ele apropriava-se de todas as figuras, de todas as imagens vividas pelo povo, para transformar em profundas mensagens eternas. Ele apropriava-se da ovelha, do cordeiro, do trigal, do pão, do vinho, da videira, do lavrador. Enfim, ele pegava os exemplos e lançava para que o povo melhor assimilasse. E ele percebeu, Jesus percebeu, que a Páscoa instituída por Moisés tinha tudo a ver com a sua pessoa. Era quase que uma cópia daquilo que era Jesus. Ou seja, Jesus, na fala de João o Batista, quando olha para seu primo se aproximar, aponta para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, Jesus era considerado o Cordeiro. Jesus sabia que iria ser crucificado, ou seja, era o Cordeiro que iria ser levado ao matadouro. A Páscoa envolvia a morte de um cordeiro imaculado, que ao tempo de Moisés foi retirado o sangue e pintado as portas, para que o anjo da morte não entrasse naquela casa. Após essa fase, não mais se pintava as portas, recolhia-se o sangue do cordeiro imaculado e aspergia-os sobre o altar ou sobre as pessoas. E Jesus, que era o cordeiro, sabia que ia ser crucificado, iria para o matadouro e seu sangue iria cair sobre todos nós. Era uma imagem perfeita que casava com perfeição. O povo hebreu, seguindo Moisés, tinham cuidado de não quebrar nenhum osso do cordeiro que eles sacrificassem. E Jesus foi crucificado sem que nenhum dos seus ossos foi quebrado. Mas tem um detalhe interessante. No costume da ceia pascal, eles matavam o cordeiro, retiravam o sangue, jogavam sobre o altar, aspergiam sobre as pessoas e assavam o cordeiro para comê-lo na ceia pascal. Como Jesus estava se colocando como o cordeiro, no Evangelho de João, capítulo meia dúzia, ele diz para o povo: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em si próprio. Será que Jesus estava se reportando a um fenômeno de antropofagia? De forma alguma.
quem não comer de minha carne e não beber do meu sangue. Porque o que se sabe é que as tribos antigas imaginavam que comendo o corpo de um grande herói, assimilava para si a coragem daquele que foi morto. Quem não comer da minha carne e beber do meu sangue significava quem não assimilar a minha essência, os meus conhecimentos, a minha mensagem consoladora. Era o simbolismo, era a metáfora que Jesus aplicava. Era preciso que a gente se alimentasse da mensagem dele. Ele diz mais: Moisés trouxe maná para vocês. Vocês comeram maná e morreram. Mas eu digo e afirmo que eu sou o pão da vida. Quem se alimentar deste pão jamais terá fome. Jesus agora não é mais carne, já é pão. Imaginamos Jesus na forma de um pão francês, de um rocambole, de um pão suíço, de um pão árabe, nada disso. É simbolismo, é figura de linguagem. Quem não comer deste pão e quem não beber deste sangue, não terá vida em si mesmo. Eu sou o pão da vida. Quem não se nutrir da mensagem do Cristo, não conseguirá realmente ter vida espiritual. Ainda do Evangelho de João, capítulo meia dúzia, ele termina a pregação e percebe que a multidão estava faminta. Chama Filipe e diz: Filipe, o que é que temos para alimentar esse povo? Filipe disse: mestre, tem condição não. Tem umas 10.000 pessoas aí. O dinheiro que a gente tem, mesmo que some tudo, não dá para comprar, não tem padaria que venda pão a essa hora para todo esse povo. Não, tem condição não, nem dinheiro. Procura, Filipe, saber se alguém trouxe alguma boinha por aí. Daqui a pouco chega Filipe: mestre, eu consegui 5 pães e 2 peixes. Pessoas de bom coração cederam. Mas 5 pães e 2 peixes para essa multidão? Traga os cestos vazios para cá, façam fila dos cestos. E Jesus começou a partir o pão. Cada pão que ele partia tornava-se inteiro, cada pão tornado inteiro, partido, tornava-se mais outro. E houve a multiplicação dos pães, e todos se fartaram. Era o simbolismo que ele era pão, ele fazia pão, ele era o princípio da vida aqui na terra, ele criou nosso planeta. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Está lá em João capítulo 1. Jesus era o verbo, fez todas as coisas. Então, se fez todas as coisas, fez os trigais. E com os trigais se fizeram os pães, os bolos, as bolachas, os biscoitos. Jesus diz, e o povo se fartou demais, Senhor. Ninguém quer comer mais, está todo mundo farto. Recolha as partes partidas, para que não desperdicemos nada. Depois de alimentar 10.000 pessoas, encheram ainda 12 cestos pela boca de fragmentos de pães. Quando o povo se admira, diz: vocês estão me seguindo porque eu fiz multiplicação de pães. Mas procurai, não por esse pão que quem come volta a ter fome. Eu trouxe a mensagem, é o pão verdadeiro, quem se alimentar desse pão não voltará jamais a ter fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Era tudo figurado, eram imagens, eram forças de imagem seríssimas, verdadeiras.
Carlos Torres Pastorino, ex-padre católico, ordenado em Roma, e lá no Vaticano, ele presenciou algo que o chocou. Mahatma Gandhi chegara da Índia com seus trajes resumidos, aquela tanga, aquele turbante, pretendendo conhecer pessoalmente o Papa. E o Papa se negou a receber Mahatma Gandhi com sua roupa típica da Índia. E então, Carlos Torres Pastorino, o padre, pensou com seus botões: se Jesus chegasse com as suas alparcas sujas, com a sua roupa suada e simples, e pedisse uma audiência ao Papa, provavelmente ele não receberia, assim como não recebeu Mahatma Gandhi. Por isso, não sou mais católico. E deixou a Igreja Católica. Tornou-se posteriormente espírita e deixou um legado de livros fantásticos, de estudos aprofundados do Evangelho. E nesse legado, ele deixou os livros Sabedoria do Evangelho. No 7º livro de Sabedoria do Evangelho, Torres Pastorino, ele comenta essa passagem de Jesus, em que ele diz o seguinte: desde o Egito Antigo, que a massa humana percebera que a vida dependia dos alimentos básicos, que era o trigo e a uva. E eram 2 alimentos considerados sagrados, pela importância que tinham. Os palestinos, os hebreus, passaram a considerar não o trigo, mas o pão, não a uva, mas o vinho, como os 2 alimentos fundamentais para a manutenção da vida humana. Num simbolismo de que o pão é a parte material humana e o vinho é a parte espiritual. Mas que ambos têm como origem, em seu estado in natura, passa pelo processo de sofrimento e evolução, seja o trigo retirado, colhido, pisado, batido, torrado, para se transformar em pão posteriormente. A mesma coisa a uva, passa a ser pisoteada, colhida, fermentada para transformar-se em vinho. Portanto, a visão dos hebreus acerca do pão e do vinho era do material e espiritual. Era o simbolismo da própria vida. Enfim, diz Carlos Torres Pastorino, nós somos o alimento que ingerimos. Porque se não comermos, a gente desencarna, a gente morre. Então o alimento entra em nós, se transubstancia em nós e nós crescemos. E quando eu estava lendo essa passagem de Torres Pastorino, eu me lembrei de uma senhora que criara seu filho uma boa parte do tempo com esse leite em pó. E ela teve o cuidado de guardar todas as latas para mostrar ao filho, quando ficasse maior, o repertório de latas empilhadas. E quando o menino já estava entendendo alguma coisa, ela disse: meu filho, vem cá, venha para o quarto. Disse: mamãe, que montanha é essa de lata? Meu filho, você é essa montanha de lata. Aquela montanha de lata havia se transformado no filho grande. Agora, o alimento,
Não que o filho fosse de lata, mas o alimento transformou e multiplicou sua função celular e orgânica, e ele cresceu. E é nessa visão que Carlos Torre Pastorino dá do pão e do vinho. Quando Jesus diz: tomai e comei, isto é meu corpo. É seu corpo, é nosso corpo. O alimento que gerimos transforma nosso corpo. Era esse o sentido dado por Torre Pastorino e provavelmente por Jesus. E nós temos então dois lados, o corpo material e o corpo espiritual. O vinho traduziu o lado espiritual, tanto porque o vinho é volátil, porque o vinho é mais quintessenciado, é menos grosseiro. E Jesus, então, após a multiplicação dos pães, após afirmar de uma forma direta e até grosseira, forte: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Ou seja, ele estava se reportando ao Cordeiro de Deus, que seria imaculado. Porque na Páscoa eles comiam o assado do cordeiro. Ele não iria ser comido fisicamente, mas a sua mensagem era preciso ser digerida e assimilada por todos. Jesus aproveita todas as nuances das situações para deixar claro. E o Mestre Jesus, ele tinha um domínio sobre o seu psiquismo extraordinário. Ele aparecia e desaparecia. Após a multiplicação dos pães, os apóstolos dizem assim: mestre, todo mundo já encheu o estômago, todo mundo está saciado, vamos entrar no barco e vamos para a próxima cidade. Jesus diz assim: vá em frente e depois eu vou. Como que estivesse numa estação de metrô, eu não vou nesse trem, vou no outro. Não tinha outro. O barco era aquele último. Mas eles sabiam que Jesus podia fazer coisas maravilhosas. Tá, mestre, se o senhor está dizendo isso, a gente vai. E foram na frente. E horas depois, Jesus passa ao lado do barco andando sobre as ondas. Fantástico. Ele dominava o seu psiquismo, o seu corpo. Ele aparecia e desaparecia quando desejasse. Em certa ocasião, ele fizera um sermão e os fariseus não gostaram daquele sermão no templo. Pegaram pelas suas vestes, pela sua túnica, arrastaram-no, subiram a montanha e disseram: vamos arremessá-lo de cima e embaixo, queremos vê-lo despedaçado. Está lá no Novo Testamento. E Jesus desapareceu no meio da multidão. Como? Se estava pegado na roupa dele, se estava agarrado. Na hora de jogar fora, ele passou no meio de todo mundo e sumiu. Então ele tinha a capacidade de materializar-se e desmaterializar-se, e desaparecer num canto e aparecer no outro. Era a possibilidade que ele tinha, mas que não era exclusividade do Cristo. Nós podemos, um dia, também passar por esse processo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, conta a história de Filipe. Filipe, um dos apóstolos, vê um espírito que diz assim: Filipe, precisamos dos seus préstimos urgentemente. Aonde? Para onde? Na estrada que liga Jerusalém a Gaza. Uma estradazinha de 80 quilômetros. Ele se transportou, volitando até essa estrada. Nessa estrada, ele acompanhou a pé uma carruagem que ia em velocidade. E ele diz para
o eunuco que estava sentado na carruagem. O que é que você está lendo? Estou lendo o livro de Isaías. O que é que diz o livro de Isaías? Está falando no cordeiro que foi levado ao matadouro. Você está entendendo ou não? Eu lhe explico, então suba no carro. E ele subiu no carro e explicou que o cordeiro que estava sendo levado ao matadouro, que Isaías falava, nada mais era do que uma profecia acerca de Jesus, que iria ser levado ao matadouro ou à crucificação. Após conversar com o eunuco, ele desapareceu da vista do eunuco, instantaneamente. E apareceu numa outra cidade, a cidade de Azoto, a 5 quilômetros de distância. Portanto, esse processo pode acontecer com outras pessoas. Mas vamos voltar à ceia pascal. Jesus tinha que cumprir as obrigações hebraicas, obedecer a Moisés. Fez a ceia pascal, comeram, não diz o Novo Testamento, mas evidentemente que comeram assado, o cordeiro imaculado, porque fazia parte do ritual. Tomaram o vinho, comeram do pão, fizeram citações de Elias e do Salmo de Davi. Então, consta lá em Lucas capítulo 22, que Jesus, então, após a ceia, diz: eu agora vou propor a vocês uma outra coisa. Uma outra Páscoa, uma outra aliança. É quando ele diz, partindo o pão, tomai e comei, isto é meu corpo. Pega a taça e diz, tomai e bebei, isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, que vão fazer comigo, cujo sangue será derramado por vós. Então esse simbolismo de Jesus representava, sem dúvida alguma, a mensagem dele, que era alimento para o corpo, o pão, para a alma, o vinho. O cordeiro imaculado era o símbolo dele próprio, era todo ritual. Mas o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, explica em mais detalhes ainda a ceia pascal, e disse que Jesus acrescentou o seguinte detalhe: após entregar o pão e entregar o vinho, tomai e comei, e lembrai-vos de mim todas as vezes que comerdes do pão e todas as vezes que beberdes do vinho. Há aí uma diferença extraordinária. Não mais a ceia pascal era para Jesus e seus apóstolos uma comemoração anual, mas todas as vezes que comerdes do pão. É um convite a nós fazermos a verdadeira Páscoa, que é toda vez que colocarmos o alimento na boca, lembrarmos de Jesus, que organizou esse planeta, que fecundou as terras do planeta, que deu origem às sementes produtivas, que trouxe para nós o alimento que nos dá a vida. Todas as vezes que comerdes, lembrai-vos de mim. A ceia pascal para o espírita não é mais anual nem mensal, é cotidiana. Então nós começamos a pensar e dizer, a ficha caiu. Eu comia como um animal e não agradecia a Deus, não agradecia a Jesus. A energia cósmica que encontra-se dentro do alimento e que vai produzir em mim vitalidade ao corpo físico e a meu espírito imortal. Então o simbolismo da ceia pascal está traduzido aí em todas as vezes que colocarmos o alimento na boca, entremos em contato com Jesus, agradecendo a bênção de estarmos vivendo na matéria. Após a Páscoa, Jesus é crucificado. No terceiro dia, está lá relatado em João capítulo 20, 2 apóstolos de madrugada, domingo de madrugada, Pedro e João combinaram, vamos ao sepulcro.
Ainda está escuro e vamos ao sepulcro ver o corpo de Jesus. E foram correndo. Correndo, João Evangelista foi correndo, porque era novo. Mas Pedro era mais alquebrado, e corrida de velho é um choto. Saiu devagarinho, remando. João chegou primeiro, olhou o sepulcro, estava vazio, impressionou-se, mas não entrou. Em seguida chegou Pedro, cansado, ofegante. Pedro, sumiu o corpo de Jesus. E Pedro olha, é evidente que sumiu. Entrou, verificou os panos, entristecidos voltaram. Maria Madalena havia ido e estava ali ao lado esperando que eles fossem embora. O dia foi raiando e clareando mais. Ela observou dentro do sepulcro 2 anjos. Ela olha para eles, pesarosa, e eles dizem: você procura a Jesus? Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou dos mortos. Ele já ressuscitou dos mortos. E Maria, onde botaram o corpo de Jesus, do meu mestre? Eu queria acariciar o corpo do meu mestre. Eu queria colocar perfume, essências, mirra no corpo do Senhor. Nisso, ela se vira e percebe um jovem de estranha beleza, que em nada lembrava Jesus, mas que era Jesus materializado. Consequentemente, se ela não o conheceu, é porque Jesus ali materializado não era o mesmo corpo de carne. Eu não sei por qual razão alguns religiosos batem o pé, dizendo que o que ressuscitou foi o mesmo corpo crucificado, e não o foi. Ela convivera com Jesus e sabia, todavia olhou para ele e não o conheceu, porque estava mais jovem, não tinha uma chaga, não tinha marca de sangue, não tinha nada, estava irradiando uma certa luminosidade, e ele diz para ela, diz para ele primeiro: o senhor por acaso é o jardineiro que cuida dessas plantas aqui do cemitério? Ela confundiu Jesus com um jardineiro. Não há quem me convença a dizer que aquele corpo era o mesmo corpo de Jesus crucificado. Não era. Jesus olha para ela e dá a entonação da voz, o carinho que era costume, e diz: Maria. E pelo timbre da voz, ela identificou ali Jesus. Caiu a seus pés e tentou abraçá-lo. E ele diz, escute o que ele diz: não me toqueis. Ora, se era o mesmo corpo de carne, por que não me toqueis? Porque era um corpo espiritual. Ela poderia abraçar o vazio e assustar-se: não me toqueis, porque eu ainda não subi para meu Pai, o vosso Pai. Disse mais uma vez que era irmão nosso: eu ainda não subi para meu Pai, o vosso Pai, mas diz a meus irmãos que me encontrarão na Galileia. E Maria volta estabanada. Acho que perdeu a sandália, saiu a pé, veio correndo, atravessou o mato, carrapicho, sujou, rasgou a roupa, mas estava feliz. Ela vira Jesus, Jesus ressuscitou. Não há coisa mais bela do que essa, porque nós, mesmo sendo espíritas, quando morre, quando desencarna um parente nosso, aquela saudade profunda nos toca. Por quê? Porque fica difícil a gente se encontrar com essa pessoa. A gente sabe que ela pode dar um recado, a gente sabe que ela pode dar uma intuição, a gente sabe que pode se encontrar em espírito, mas é diferente
não se apresenta materializado só em casos raríssimos. E Jesus apresentava-se materializado. Para cumprir sua palavra, quando disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas há um nó, uma espinha na garganta de quem lê o Evangelho. Essa espinha na garganta trata-se da questão de: e o corpo de Jesus? Aonde foi parar o corpo de Jesus? No sepulcro, que sumiu. Claro está que não foi raptado por Herodes, por Pilatos, nem pelos sacerdotes. Porque se tivesse sido raptado por eles, é evidentemente que os sacerdotes fariam humilhação em praça pública para desmoralizar os seguidores do mestre. Olha aqui o teu mestre aqui, ó, morto, duro. Não foi roubado o corpo de Jesus pelos apóstolos, porque o corpo estava fortemente protegido pela guarnição romana. E os seguidores de Jesus não eram militares. E Jesus sabia, com antecipação, que era importante que seu corpo desaparecesse. Por quê? Porque, para não correr risco de cair nas mãos do sacerdote, nem na mão dos apóstolos. Pois é, se caísse na mão dos apóstolos, de uma forma ou de outra, quem sabe, não teríamos na internet, ainda temos a orelha de Jesus, tantos milhões de dólares, a unha da pé direito. Estavam vendendo o corpo de Jesus, ainda que não fosse verdadeiro. Pegava de outro cadáver e dizia que era de Jesus. Quem ia provar? Quem ia fazer o DNA? Porque nessa mesma história, o rei de França, acredito eu, que comprou gato por lebre. Comprou uma coroa de espinho, que quem vendeu disse que era autêntica coroa, usada por Jesus. Construiu em Ile-de-France, está lá em Paris, uma capela, Sainte-Chapelle, fabulosa capela em Paris, para exibir essa coroa de espinhos, por uma fortuna incalculável em ouro. Então Jesus sabia que tinha que desaparecer. Ele sabia controlar seu corpo, ele aparecia e desaparecia quando quisesse. O que foi que ele fez? Desmaterializou-se num canto e materializou-se em qualquer outro sepulcro anônimo. Pronto, resolvido. No caminho de Emaús, após Jesus começar a aparecer várias vezes, 2 apóstolos conversavam, quando avistaram um viajante. E disseram: o senhor quer fazer parte do nosso papo aqui? Disse: pois não, vamos conversando, porque o tempo passa melhor conversando. E esse viajor perguntou a eles: o que vocês estão conversando? Nós estamos aqui lamentando o caso da crucificação. Que coisa terrível. Que crucificação? Mas o senhor não sabe, todo mundo sabe. Abalou todo mundo, o senhor não está sabendo da crucificação. Era Jesus. Não conheceram Jesus. 2 apóstolos. E conversaram a tarde toda, caminharam a tarde toda, batendo papo com Jesus, sem identificá-lo. E ainda tem gente que diz que Jesus ressurgiu dos mortos com o mesmo cadáver, quando Jesus afirmara textualmente: a carne para nada se aproveita. O essencial é o espírito. O que vivifica é o espírito. Se a carne para nada aproveita,
após o uso, a gente devolve a matéria para o cemitério. Portanto, eles não conheceram, conversaram por horas seguidas. Já a boquinha da noite disseram: meu amigo, o senhor parece uma pessoa boa. Pelo jeito, o senhor é uma pessoa boa. Não conheceram Jesus. Quer um conselho nosso? Não siga viagem. Vamos ficar nessa estalagem, fazer uma refeição, dormir. Amanhã cedinho, no claro do dia, a gente viaja junto de novo. Esse eu concordo. Não conheceram Jesus. Sentaram-se à mesa, pediram um prato de sopa, isso, aquilo, um pão. Jesus pediu o pão, pediu licença e partiu o pão. Quando partiu o pão, eles reconheceram que estava ali Jesus. Tomai e comei, isto é meu corpo, fazei isto em memória de mim. Toda vez que comerdes, toda vez que beberdes, lembrai-vos de mim, lembrai-vos de Deus. Portanto, a Páscoa para o espírita nada mais é do que o encontro com a realidade espiritual. É o Cristo ressurgido cada dia e cada instante em todos nós. É o Cristo presente, pronto para nos atender nos momentos mais difíceis. E todas as vezes que formos saciar nossa fome e nossa sede, não sejamos ingratos, agradeçamos a Deus, reconheçamos a presença de Jesus em nós. E um dia, quiçá, sejamos tal qual foi o apóstolo Paulo, quando no Evangelho de Gálatas, capítulo 2, ele disse: não sou mais eu que vivo, mas o Cristo é que vive em mim. Tomados por Jesus, vivenciando Jesus, ressurgido dos mortos em espírito eterno e imortal, vivenciando a sua energia que alimenta o corpo e a alma pela eternidade, nós espíritas praticamos a Páscoa todos os dias, por toda a eternidade, que assim seja.